Noite. Estamos aqui, começando a nossa live, convidado aqui, Rogério Buga, 30 anos de experiência profissional, contador, especialista em tributação, né? E a gente vem aí falar exatamente se você dá lucro ou prejuízo. Então, nós observamos isso, eu sou da área de engenharia, minha formação, e ao longo da vida fui me especializando na área de finanças, negócios, empreendedorismo, na vida inteira, né? Fiz vários negócios, vários empreendimentos na vida, inclusive a gente vai entender aqui, vou explicar isso, inclusive na vida pública, e trabalhei, né, depois também fui dar aula nessas áreas, né? E também com 30 anos aí nessas áreas, tá? Então, o Rogério está aqui e vamos começar a nossa apresentação, que hoje nós vamos falar exatamente um cenário do país para a gente poder empreender, né? Qual é o cenário que nós estamos encontrando, porque você vai ouvir muita história que a situação está igual para todo mundo, e, enfim, e não é bem assim a história, tá? Então, vamos lá, muito prazer, professor Carlos Henrique Duarte, eu sou engenheiro, tenho graduação em engenharia elétrica pela UFRJ, também mestrado em engenharia elétrica na UFPE e doutorado na UFRJ também. E tenho 2 pós-doutorados. E sempre nessas áreas de engenharia, especialização, engenharias, finanças, enfim, né? E o Rogério é um contador que tem pós-graduação em auditoria tributária. Nós estamos desenvolvendo aí um grupo, que nós estamos desenvolvendo um trabalho com empresários, e nós identificamos que uma das maiores lacunas dos empresários é desconhecer se dá lucro ou prejuízo. Empresas há anos girando no mercado e a pessoa não sabe se está dando lucro ou prejuízo. Tá? Isso é a realidade. Que nós vamos falar hoje. Vou dar um exemplo do Estado brasileiro, a situação Brasil, para que aí isso fica... Não estou falando de alguém, estou falando de um país, né? E não é de agora. Eu vou falar brevemente, eu faço o dia inteiro fazendo conta aqui, para falar desde 2000, né? Que aí a gente atravessa vários governos, a gente tira esse óbice de governo daqui e de lá. Vamos falar isso aí, tá? Então, vamos em frente, Rogério, sua apresentação aí, breve, que eu já falei demais, enfim. Legal, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui. E aquilo que você falou, né? Cada dia o empresário tem as suas dificuldades. A minha formação, primeiro, então, eu tenho 30 anos de auditoria tributária contábil, né? Trabalhei em grandes grupos econômicos a nível de Brasil, a nível internacional, inclusive. E sempre, todo empresário, a maioria das empresas, médio porte, até grande porte, tem muita dificuldade para saber quanto está ganhando, quanto está perdendo, qual é o resultado, qual o produto que está dando lucro, qual está dando prejuízo. Então, é realmente um desafio muito grande. Nesses 30 anos que eu trabalho nessa área, as pessoas não conseguem, os empresários não conseguem ter essa informação, porque é muito dinâmico, sempre correndo atrás das vendas, para entregar o pedido, faturar, para arrumar dinheiro, para pagar as contas, pagar o salário dos funcionários, dos colaboradores, né? Então, é um desafio muito grande mesmo. A gente está tendo aí 2 experiências, né, Carlos? Com duas empresas a nível... uma indústria e um comércio, e fiz análise da empresa aí dos primeiros semestres de 2022, e amanhã, inclusive, vai ser apresentado para a administração da empresa, onde ela está nesse momento, qual é o balanço patrimonial, a situação patrimonial dessa empresa. Quando a gente fez a primeira entrevista, eu tenho uma dívida tributária de 300 mil, 100 mil, 200 mil. Nem isso o empresário, às vezes, sabe quanto deve. Então, realmente muito complexo, né? Nossa área tributária, muitos impostos, muita legislação. Para você vender de um estado para o outro, tem diferencial de alíquota. Então, realmente, você tem que ser maestro para entender, para fazer formação do preço de venda.
Porque a conta chega, o governo vai te cobrar de uma forma ou outra. Ah, mas se a empresa fechar, a empresa pode até fechar, o CPF vai ficar com a dívida. Então, é isso. Então, a gente, às vezes, eu vou fechar minha empresa. Qualquer dívida tributária que você tem, você vai levar para o resto da tua vida. E aí eu até descobri não, eu li sobre isso, Carlos. No dia que o empresário que ficou com dívida, se ele falecer, no inventário, isso entra como uma dívida e tem que ser pago para o governo. Se ele tiver algum bem, a Receita Federal, na hora que estiver fazendo a prestação de contas com o fisco, do inventário dessa pessoa, infelizmente, os entes queridos que ficaram, se tiver bens patrimoniais, vai pagar. Na verdade, isso foi alterado, né? Porque isso foi uma alteração que houve porque o Brasil sempre foi marcado por empresários que, por exemplo, não vou citar aqui nome, mas enfim, claríssimo, na área de aviação, por exemplo, você quebra a empresa, né? E o cara continua rico. E as pessoas, né, que estavam lá, né, assim, funcionários, ficou sem indenização, enfim, a empresa quebrou e o cara lá continuou rico, né? Então, tem essas questões. Então, vamos em frente aqui. Dá só uma ajeitada aqui, porque eu tive que mudar a posição. E deixa eu só dar uma mexida aqui, para trocar, porque nós estamos gravando aqui. E eu estou fazendo para deixar lá salvo lá depois no YouTube, se for o caso. Perdão aí, que na hora que eu atrasei até 5 minutos, porque por causa disso, né? Deu uma panezinha aqui na iluminação, enfim, e aí acabou encrencando tudo. Mas vamos lá, então, agora. Então, é o seguinte, né? O que a gente está falando aí é o que eu já vi a vida inteira. As pessoas desconhecem se dão lucro pelo prejuízo. A gente falou empresas, mas eu digo pessoas. Por que isso? 67% dos brasileiros estão endividados, e eu brinquei com o Rogério e falei assim, bom, Rogério, ao longo da minha vida, eu já passei 4 anos sem ganhar 1 centavo. Se eu falar, ninguém vai acreditar. Eu já passei, né? As pessoas acham que você me acham que sou super poderoso, tal. Devo ser realmente, mas eu já passei 4 anos sem receber 1 centavo. E aí você tem que ter, diz que você tem que ter uma reserva, né, de até 6 meses. Se eu tivesse 3 meses, eu estava falido. Como pessoa, eu estava falido. E aí é o seguinte, né? Vamos mostrar aqui como é que a gente vive isso. Eu não nasci, né? Dá para ver aqui, negão, né? Tal, mas mesmo assim, difícil. Minha mãe era faxineira, tinha 4 anos de ensino básico. Meu pai, ajudante de pedreiro, 7 anos. Então, nasci na periferia pobre, numa área de alta vulnerabilidade social. O que significa isso? Baixos níveis de escolaridade. Minha mãe não deixou eu estudar naquela escola. Ela não deixou eu estudar na escola que entra na minha casa. Ela não tinha nem posto de saúde, não tinha posto de saúde, né? E vai por aí. Esgoto a céu aberto, vai por aí e vai por aí, né? Então, a gente tem que ver o seguinte: o que me transformou foi o conhecimento, que foi o Estado, que foi o pai Trocínio, que na verdade foi a mãe Trocínio, que investiu para fazer isso. E é o que nós vamos mostrar para vocês, tá? O que os empresários que desconhecem, né? O que a gente mais viu foi que eles desconhecem. Não só empresário, como as pessoas desconhecem como lidar com finanças. Então, vamos lá. Eu trabalhei o dia inteiro com muitos dados, muitos números mesmo, para poder chegar, né, aos valores aqui. E eu vou apresentar um pouquinho do cenário Brasil. Antes disso, eu comentei, ao longo de algumas lives aí para as pessoas, e eu fico postando algumas coisas, que para você empreender, você tem 4 premissas, né? Isso é que separa o empreendedor do empresário de uma pessoa comum. Por isso que você pode ser empreendedor sendo funcionário público, como eu vou ter um juiz que é empreendedor. O cara ganha milhões, legalmente, ele é juiz, e ele ganha milhões sendo empreendedor, tá? Legalmente. Então, o empreendedor ele tem que ter um planejamento estratégico de longo prazo. O que é isso? Rogério, tributário, sabe muito bem que quando você abre um CNPJ, o CNPJ a gente abre para a vida inteira, não é para ficar ali, né? Vai passando para gerações, enfim. A ideia do CNPJ é que a empresa, né, ela é uma empresa que é contínua, né? Então, o segundo ponto é o que nós vamos falar hoje sobre assumir risco, ou seja, para assumir risco, eu tenho que identificar os cenários que eu estou vivendo, que eu vou passar um pouquinho hoje, tá? Terceiro, que é o fato que mais aí que impacta, né? E também o primeiro, planejamento
poucas pessoas planejam. Então, o empresário abre o negócio, vai fazendo. Planejamento é uma coisa que, assim, não é só empresário, não. No Brasil, planejamento é uma coisa que as pessoas deixam a desejar. Eu deixava também a desejar, tá? Quarto, inovação. Inovar, criar processo, produto, enfim, inovação. Isso, o Brasil, em termos de pessoas, né? Por isso que eu falo que a Juiz, ele inovou no que ele faz. Ele continua sendo juiz, ele inovou. Ele faz o quê? Ele dá aula na internet, dos casos judiciais, enfim, e ele dá aula na internet, ué, não é proibido, né? Dá aula na internet, tem lá o curso dele lá depois, né? Na rede, e teve essa ideia que não tinha tido antes, né? E o quarto ponto do empreendedor, que ele tem que gerar lucro para a sociedade, tá? Gerar lucro para a sociedade. Ou seja, eu posso gerar lucro, se eu gerar lucro para mim, eu estou ganhando mais dinheiro, vou contratar gente, então, eu estou gerando lucro para a sociedade. Mas se eu criar, sou pesquisador, se eu criar uma patente, alguma coisa, eu abrir mão para as pessoas, né, como o inventor da vacina da gotinha, ele abriu mão da patente para a vacina chegar um preço mais acessível, ele não ficou lá milionário com a vacina, mas quanto lucro que ele gerou para a sociedade? Tantas crianças que não ficaram com pólio, que, enfim, olha o custo para o Estado, para a criança, para a mãe, então, ele gerou um lucro enorme para a sociedade. Então, o empreendedor gerar lucro para a sociedade. Pode ser para si e também gera, e pode ser também abrir mão da patente e gerar lucro para a sociedade. Nós estamos aqui para gerar lucro para a sociedade. E, obviamente, nós vamos gerar lucro para nós também. Quanto mais lucro eu gerar para a sociedade, isso já foi ao longo da minha vida. Então, vamos ver o cenário Brasil, o que a gente está encontrando aqui, tá? Nesse ponto aqui do planejamento estratégico, eu vou depois falar com mais calma à frente, mas eu já falei vários, que eu já comentei aí no canal, né? A primeira coisa é o seguinte, né? Você vai ter várias promessas de riqueza, enfim, métodos, atalhos, o que seja, né? E eu tenho até um livro chamado Efeito Halo, e ele mostra ao longo de 1, 2, né? Internet é coisa de agora. Ele mostra ao longo de 50, 100 anos, que é o que eu, como faço pesquisa, falo, que só tem duas coisas para você ter sucesso. As empresas de sucesso, elas têm planejamento e elas têm execução. Eu chamo isso de oração. Orar, que é pedir, pensar, meditar, planejamento. Orar é planejar. E ação, a maioria fica lá orando, aí não vai fazer. Não vai, então, execução, tá? Então, o plano de negócio é um plano de negócio para você executar. E ali você vai ter aquele que a gente chama de visão, valores, enfim, que a gente chama de porquê, né? Por que você quer fazer aquilo? A razão, motivação, enfim, né? A primeira coisa que as pessoas esquecem, eu passei por isso, mas eu tinha ciência do que eu estava fazendo, né? Não saber o que está fazendo. Normalmente a gente vai atrás do dinheiro. E a gente vai mostrar depois, não hoje, mas como é que isso é por que as pessoas realmente, então, acabam quebrando, acabam não chegando ao sucesso, porque elas vão atrás do dinheiro. Você vai atrás dos seus objetivos e metas, e aí você vai planejar, né, o caminho, onde chegar. Isso é a parte do planejamento, né? Isso aí a gente vai fazer na frente, né? Porque hoje a gente vai ter um cenário. Bom, vamos para o cenário Brasil, então, que é o assumir riscos, né? Vamos para o cenário Brasil. O que eu quero dizer com o cenário Brasil? Assumir riscos, né? É o seguinte, você, quando vai para o agricultor, né? Pode ser que seja você, mas o agricultor, nós vamos plantar alguma coisa, eu tenho que plantar a semente, eu vou enterrar aquela semente. A semente daí, eu podia comer ela, mas eu vou plantar, vou perder a semente, vou plantar, vou botar água, nutriente, enfim, vou gastar mais dinheiro aí com nutriente, com água, com outras coisas, né? E pode, de repente, vir uma seca. Aí eu trabalhei, investi, botei semente, botei nutriente, perdi, já não tinha mais semente, né? Já sem aquela. Pode vir uma inundação, né? Pode. Isso aí a gente chama de incerteza, quer dizer, se isso não foi previsto, né? Aconteceu por um acaso, como a Covid, entre aspas, não foi prevista, assim vamos dizer, né? Mas estar com as devidas proteções, como eu mostrei na live sobre saúde, né? O fato do Covid aparecer significa que 80% das pessoas tiveram sintomas leves e moderados e não foram para o hospital. Ou até mais intensos, mas não foram para o hospital, né? 20% foram.
Desses 20%, 5% foram para a UTI e dos 5% que iam para a UTI, 50% faleciam. Então, assim, quem tinha menos imunidade foi aonde porque ele ataca a imunidade. Então, o que é nosso trabalho aqui? Aumentar a sua imunidade com conhecimento para você resistir à guerra na Rússia, essas intempéries que nós vamos falar aqui agora, tá? Então, vamos lá à frente falar sobre isso, né? O Brasil é um país, né? Vamos fazer o cenário que é onde você vai aí, né, batalhar, o campo de batalha Brasil. Nós estamos trabalhando com empresa, o nosso objetivo hoje aqui, queremos chamar você para colaborar com a gente, trabalhar nisso. Nós estamos muito satisfeitos, brilhantes, com empresárias, mulheres honestíssimas, íntegras, né? Isso me honra, que minha mãe, eu tenho uma honra para minha mãe, então me ensinou muito a ter integridade, honestidade, enfim, a gente trabalhar com pessoas honestas, trabalhadoras, a gente botou elas para trabalhar no final de semana aí, estão lá, guerreira, né? Mas depois diminui o ritmo, e é um interior, são cidades, são 5.400 municípios, a gente quer ficar no litoral, na praia, sei lá, enfim, mas nós estamos satisfeitos em poder levar o nosso conhecimento para essas pessoas, isso que a gente quer expandir, né? As pessoas não estão aí na live, na internet, não sei o quê, mas elas estão na vida real e elas precisam de conhecimento, porque eu já fui lá para o Seridó, região pobre, entre Alagoas, Paraíba, ali, Pernambuco, ali. Eu fui lá e depois a gente vai contar essa história à frente, mas vi, né? Fui estudar em indústria cerâmica e vi lá a pobreza, enfim. E quando eu cheguei lá, o cara que organizava a cidade, enfim, falou: pô, a gente precisa de um cara assim igual você aqui, enfim, né? Na época eu estava com outras direções, né? Mas eles precisam, e a gente está com vontade de fazer isso agora. Então, vamos lá, cenário Brasil, tá? O Brasil tem cerca de 213 milhões de habitantes, né? Mais ou menos, nós somos a quinta maior extensão territorial do mundo, e aí o Brasil já foi a sexta economia do mundo. O Brasil já teve, lá entre 2006 e 2008, ali o Brasil era a sexta economia do mundo, era o sexto PIB do mundo, né? E o Brasil só foi caindo, hoje é o 12º em 2021, né? O ranking aí, do mundo, né? 11º, 12º ali, economia do mundo, né? Então, realidade do Brasil, tá? Eu fiz um levantamento aqui, né? Tem aqui, né? Os países que têm o PIB na frente do Brasil, né? Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, Índia, França, Itália, Canadá, Coreia do Sul, Rússia, Austrália. Então, vejam bem, né? A gente vai ficar falando aí de esquerda, direita, enfim, essas coisas de... Bom, o país que tem o maior PIB do mundo, chamado economia liberal, né? São os Estados Unidos, que tem um PIB aí de 22 trilhões de dólares, né? Logo a seguir vem a China, que é comunista, 17,5 trilhões. Então, gente, a gente está constatando o seguinte: a história de comunista, socialista, direita, esquerda, está lá o segundo, e vai passar os Estados Unidos. Vai passar, tá? Então, nós estamos aqui fora dessa questão. Então, a Rússia, que é socialista, na frente da gente em PIB. Tem estação espacial, tecnologia, está lá, enfim, tem toda uma situação que eles conseguem enfrentar com um PIB de 1,65 lá, né? Trilhões de dólares, eles conseguem inventar os caras que têm 23 trilhões nos Estados Unidos, né? Porque desenvolveu tecnologia, tá? Pode ser atrasado, enfim, mas desenvolveu conhecimento, é isso que importa. Então, nós estamos aqui para ajudar a quem precisar, independente da sua posição, da sua direção. Rogério, algum comentário? Sim, Carlos. Como eu comentei no início, a gente está num trabalho de fazer e ajudar o empresário a se enxergar o seu negócio, né, Carlos? Então, é uma das coisas que a gente tem como premissa, como você está falando em ajudar. A gente está plantando uma sementinha, aquilo que você também comentou, de ajudar o empresário. O empresário precisa de ajuda, Carlos. E muitas vezes, quando ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde correr.
E aí, o que acontece? Isso é um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo, né? De fazer o diagnóstico da empresa, né? Das empresas que se puserem nós pudermos ajudar, fazer um diagnóstico da empresa para a gente conseguir colocar aí o empresário enxergar onde ele está naquele momento, fazer um corte, né, das informações, das dívidas, do que ele tem para receber, fazer todo um balanço patrimonial, demonstrativo do resultado dele. Então, esse é um dos propósitos que a gente tem aqui para também dentro desse contexto, né, Carlos? Exatamente. Rogério vai lá, vê lá todo o balanço do DRE, vê a situação fiscal, avalia. Aí eu entro, vejo lá a situação da empresa, como é que está o negócio, a parte de engenharia, o funcionamento que a gente fala, engenharia que a gente fala é o funcionamento, né? A operação, né? E aí cai no meu colo, que ao invés de você ficar agora se quebrando, vamos passar a ser investidor? Aí é minha praia, né? A gente traz você lá da dívida, a gente limpa a tua dívida, resolve a tua questão de produção, ou que seja de internet, enfim, do teu modo de fazer. E aí, agora sim, você vem para cá, quando a gente limpar isso aqui, agora você vai ser investidor, né? Que é o que a gente está falando com essa nossa modelo que nós estamos trabalhando, tá? Então, olha só, primeira coisa que a gente vai falar aqui para empreender é o seguinte, eu falei que eu fiquei 4 anos, né, sem receber um centavo. Bom, agora vamos pensar, né? Primeira coisa, não ter dívidas. Porque se eu tivesse dívida, eu estou ferrado. Em 4 anos, aí a minha dívida já estava milionária, com os juros que nós estamos aí, tá certo? Então, assim, um dos primeiros pontos que eu vou trabalhar aqui, eu vou mostrar por que o Brasil entrou numa situação que está virando nem uma bola de neve. Eu acho que já é um... nem sei se é uma bola, mas não. Não sei o que Tsunami. Né? Mas nós estamos numa situação que eu vou mostrar que é a realidade das pessoas, tá, Rogério? Isso aí, o que eu estou mostrando no Brasil é a realidade das pessoas. 67% de pessoas, não estou falando de empresas endividadas, que 28% dessas pessoas elas estão com o nome no SPC Serasa, 10% já declararam que não tem como pagar, 50% das pessoas que estão devendo, elas estão ali com dívida de cartão, que é o juro mais alto do mercado. Veja, né? E quando a pessoa que tem pouco conhecimento tem um dinheiro sobrando, onde é que ela bota o dinheiro para investir? Onde que ela bota? Na poupança, que é o pior rendimento que tem, que as pessoas acham que tem mais segurança, né? Elas acham que tem mais segurança. Eu falo assim, só acha quem perde alguma coisa, né? Então, assim, você acha que a poupança é mais segura, né? Aí perde dinheiro, né? Eu fiz uma operação dessa, isso na minha família, pessoal, a gerente do banco olhou e falou assim, nossa, o banco estava ganhando dinheiro, né, em cima da pessoa da minha família, né? E aí viu o que eu fiz, né? E quem viu o que eu fiz falou assim, isso aí não tem lógica, né? Como é que você vai tirar o dinheiro da poupança de uma pessoa de mais de 85 anos, enfim, e vai botar num plano de previdência? Tá maluco? Para que previdência? Inclusive, ela já tem a pensão, tem a outra pensão, tem a previdência, tem a pensão dela. Para quê? Amor, porque rende bem mais. Rende bem mais a previdência. É um investimento. Em previdência também é investimento. Então, e rendia muito mais que a poupança. E é isso que nós vamos mostrar aí para vocês, tá? Então, vamos em frente. Olha só, o Brasil, ele é caracterizado, né? Nós tivemos aí, depois do Plano Real, uma estabilização da moeda, e depois o Brasil vivia sempre, a gente chama de déficit, né? Que a gente chama das pessoas. As pessoas não sabem que tem prejuízo. Que no âmbito do governo chama-se déficit, né? Não se chama prejuízo, porque o governo nunca tem prejuízo, porque é a gente que paga a conta. Então, lá é déficit e ele passa para a gente a conta, tá certo? No nosso caso, que é a gente empreende, enfim, a gente tem prejuízo, a gente não tem déficit, né? Então, o Brasil vinha numa trajetória, eu peguei aqui, eu fiz estudo eu trouxe só 2000, então fui fazer antes, né? Mas o Brasil vinha numa trajetória de superávit, né? Ao invés de chamar lucro, é superávit. Até porque o Estado não dá lucro, né? O que ele tem, ele tem que redistribuir esse valor, então não é chamado lucro. Mas aqui na série histórica, depois eu vou disponibilizar no canal lá do Telegram, também no YouTube, a gente vai disponibilizar aqui a apresentação em PDF, né? Mas o Brasil, ele vinha com um saldo, tá? Desde
ali em 99 para 2000, as receitas, ou que entra para o governo, que entra, né? Seja em termos de impostos, o dividendos da Petrobras, que as pessoas ficam aí, dividendos da Petrobras, várias empresas públicas, né? Entra para o cofre do governo, né? Que é para distribuir para a educação, saúde, enfim. Tá? O Brasil veio, né, crescendo tanto a receita, óbvio, vai crescendo o PIB, vai crescendo a receita e a despesa, né? Porque a despesa é o quê? Pagamento de pessoal, a inflação vai aumentando, então a despesa vai aumentando, óbvio. Mas a receita sempre vinha aumentando mais que a despesa. E até novembro de 2014. Olhando de gráficos aqui, tá? Até novembro de 2014, então vamos traçar isso aí. Tá? Eu tracei uma evolução da dívida pública do Brasil desde 2000. Né? O Brasil tem a gente chama dívida, né? Dívida pública é nossa, a dívida pública é nossa, nós pagamos essa conta, essa parada, né? Então, eu fiz um levantamento hoje, o dia inteiro, da dívida pública, enfim, tá onde está, para avaliar isso, tá? E aí é que eu vou entrar aqui no detalhe para a gente comentar uma coisa importante, né? Eu digo o seguinte, se eu pegar a história, eu falo assim, vou pegar a minha mãe, já que a gente gosta de falar, eu conheço aquele cara ali, vou pegar a minha mãe, que era faxineira, e ela fazia assim, ó, década de 70, né? Porque meu pai teve um acidente, enfim, ficou inválido, ela teve que começar a trabalhar, fazer faxina, e ela que assumiu, foi a comandante, a chefe do governo lá, né? Chefe do ministro da Economia, chefe de Estado, tudo. Então, a ótica dela é o seguinte, bom, eu ganho um salário mínimo. Quanto é que eu tenho que gastar com a educação para os meus filhos? Sobrou, sei lá, o salário mínimo é 1.240 hoje. Sobrou 1.000, a gente vai ver com 1.000. O 240 vão pagar... a gente tinha escola... ou ganhou bolsa, ou foi para alguma escola pública, de melhor qualidade, não que tinha perto da minha casa, mas primeiro ela separou o dinheiro da educação. Tem que gastar quanto? Eu não tinha direito para lanche, nada disso, não. Eu tinha só o dinheiro de ir para comprar os livros e tal, acabou-se. Né? Passagem, igual hoje, tinha o passe, que você não pagava, enfim. Mas então a educação primeiro. Sobrou, agora vamos investir em saúde, vacina, não sei o quê, né? Investir em saúde é levar para o esporte, acordar às 4 horas da manhã para a fila, enfim. Saúde e bem-estar, tem que ter comida, arroz, feijão, básico lá, tá, ganho. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma faxineira de 4ª série pegou, né, chama, né, pegou a visão, né, que a transformação é para a educação. Então, ela pegou o melhor investimento, né, que gera maior rendimento. Uma pessoa com 4 anos de estudo, um outro com 7 anos. Eu tenho 30 anos de estudos na minha vida. Né? Eu não estou contando o período aí que eu comecei lá antes, com 3 anos e meio na TIA, senão vai dar mais. Né? Com 2 pós-doutorados, vivência no exterior, residi na Inglaterra, fui para a Alemanha, fui convidado para outros países, fui convidado pela Alemanha para estar lá, tudo pago por eles, né? Inclusive nem pagava nem transporte lá, eu recebi um ticket, pagava nada. Então, isso é o que transforma a gente, isso é que me permitiu ficar 4 anos sem receber nada. Tá? Conhecimento, educação, tá? Aprender. E aí, a gente vai ter o seguinte aqui, tá? Eu peguei, então, 2014 a curva. Ao longo dos anos 2000, o Brasil aproveitou uma época muito boa, porque o Brasil é um grande exportador, a gente chama de commodities. O que são commodities? Né? Commodities são... não é um chip de computador, não é uma joia, não é uma coisa... São coisas que... Minério de ferro, todo mundo tem, né? Commodity que todo mundo tem. Mas tá lá, é um grande exportador de grão, de ferro, né? A gente é pouco exportador de tecnologia, né? Excluindo a Embraer, alguns casos pequenos, mas pouco exportador de tecnologia. Isso aí é porque falta investimento no país, tá? Então, nessa época, com o crescimento desses países chamados emergentes, que, inclusive o Brasil, né? Mas a China começou a crescer muito, a Índia, a Rússia, a África do Sul, precisa de muito recurso, mineral, material, enfim, o Brasil, né, aproveitou essa onda e ganhou aí, né, muita exportação nesse setor. E o Brasil fez uma coisa muito fantástica a partir ali de 2004 para 2005, que foi, a gente era muito dependente de um comércio com os Estados Unidos, com alguns países concentrados. E em finanças, existe uma regra, não se coloca todos os ovos na mesma cesta, ou em algumas cestas, porque se quebrar um ovo, né, você seria muito dependente de um país, de outro, e quebra, né, você quebra junto.
Então, o Brasil começou a diversificar muito o seu comércio, a ficar quase um terço. Era muito dependente dos Estados Unidos e de países ligados aos Estados Unidos. O Brasil começou a diversificar os BRICS, né? Principalmente a China, a Europa, e aí incluindo os Estados Unidos, e começou a pegar uma coisa muito interessante, né? O Brasil começou a expandir para países da África e para os países do Oriente Médio. E aí é que está o que a gente tem que pensar em termos de economia, né? Você tinha ali Israel, que é uma potência militar, enfim, mas Israel é ali uma briga entre eles e os árabes, e o Brasil olhou assim, os árabes têm muito petróleo, né? E o Brasil começou a fazer muito comércio com os países árabes. Porque a relação entre o que o Brasil compra e o que o Brasil vende de Israel é negativa, ou seja, eles vendem tecnologia, a gente vende produtos baratos para eles. Então, a gente chama isso de déficit, né? Eles ganham da gente. E a relação do Brasil com os países árabes é o contrário, a gente vendia muito mais para eles. Tá? Então, era muito mais vantajoso você fazer comércio com quem está te aumentando a tua receita. Não com quem você está fazendo negócio e você está pagando mais para ele. Isso é uma coisa... E começou-se a investir bem mais em educação ao longo dessa época, até um pico de investimento em educação, que foi na época de 2015, mais ou menos. Os maiores picos de investimento em educação que aconteceu. Então, educação leva tempo. Eu levei pelo menos 7, mais 3, 4, mais 4, né? Levei pelo menos 11 anos para terminar o segundo grau. E não é dando depois. Segundo grau, estou falando. Eu terminei para a faculdade, então, educação leva um tempo. E o país tem que fazer isso, tá? Bom, nós saímos um país que era devedor do FMI, o Brasil, com esse fluxo de dólares entrando no país, com esse grande exportação, o que foi a ótica? Vamos aproveitar esse momento de grande exportação, de entrada de dinheiro, chama de divisas, né? E crescimento mundial. E aí começou a trocar o que a gente chama de dívida externa, seja dívida em dólar ou em outras moedas, para a dívida interna, em real. Aí muita gente vai até dizer, né? Pô, mas a dívida lá externa, os juros é menor. Sim, mas quando acontece a situação como essa agora, que já aconteceu várias vezes no mundo, de guerra, crises, o dólar explode. E a tua dívida explode junto. Quando a tua dívida é em real, está estabilizado, está em dívida em real. Então, o Brasil foi trocando essa dívida em dólar por real e a dívida externa em dólar é bem pequenininha em relação à dívida em real, que nós éramos dependentes. Numa crise dessa aí, a gente estava dependente de ficar lá na FMI e fazer o que eles mandavam. Bom, e aí o Brasil cresceu muito, investiu no mercado interno. E o mercado interno, nós, a população, né? Isso aqui é muito interessante, isso aqui é da revista, isso é da revista Exame, né? Para dizer que está aqui, ó. Isso é de 2012 que eu guardei até hoje, ó. Mais estudos, menos ilegalidades. Né? É uma reportagem mostrando que foi feito pela FGV com a Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, mostrando aí os impactos, os efeitos que a educação, né, o investimento em educação gerou. Né? Coisa que o governo nem viu, que eles mostraram aqui, que, por exemplo, em 2003, tá, essa reportagem aqui mostrava que 44% das pessoas que estavam trabalhando não tinham carteira assinada, eu não sabia disso. O cara era empregado, 44% das pessoas não tinham carteira, trabalhava em restaurante, cozinheiro, tá? E aí isso foi diminuindo, por quê? Com a educação, essas pessoas, primeiro, foram trabalhar em outras coisas, segundo, agora não trabalho mais sem carteira assinada, ou assino, eu vou para outro lugar, né? E ou ele foi exercer outra função, né? E aí isso começou a mudar. Então, educação muda tudo uma nação, tá? Bom, então vamos lá, para chegar ao ponto, né? Nós passamos essa fase aí de boom, o Brasil diminuiu a sua dívida pública, veio diminuindo desde 99, a gente fala de dívida, né? O Brasil veio diminuindo com isso, pagou a dívida externa, diminuiu a dívida pública, até 2011 aqui, deixa eu pegar aqui para confirmar aqui a gente, né? 2011, o Brasil veio diminuindo a dívida pública, né? A relação da dívida total veio diminuindo, o que o país devia. Uma hora, né? A gente vem de anos, né? Ia virar. Bom, e aí, em 2014, começou a haver a inversão dessa curva. Tá? Tem bons momentos aí, tá? Que a gente tem que ver. Primeiro, em 2001, teve aquela torre gêmea dos Estados Unidos, lá
dos Estados Unidos, né? Isso abalou muito o mundo. Uma questão bem mais antiga, mas isso afetou toda a relação do mundo. Teve a guerra do Iraque, Afeganistão depois. Isso dá uma série de consequências. Por quê? Porque o Brasil é dependente de importação, não é era de petróleo também. Mas o Brasil é dependente de exportação de diesel, principalmente de gasolina. Então, deu guerra lá fora, o petróleo explode, vai aí, vocês estão vendo esse preço, o combustível, tá? Só que a partir de 2006, o Brasil se tornou autossuficiente da produção de petróleo. Autossuficiente da produção de petróleo. Quer dizer, petróleo cru, olha que nós estamos falando de educação, né? E o Brasil precisava refinar esse petróleo para transformar em uma coisa que vai em mais valor. Aí você precisa de refinaria. Tá? Nós não tínhamos essa capacidade. Ou seja, o Brasil alcançou a capacidade de ter produção com investimento lá no pré-sal, educação, investimento em educação. Né? Pré-sal chegou lá a 6 mil quilômetros, foi com Petrobras e Universidade Federal do Rio de Janeiro, principalmente lá dentro. Tem um centro de pesquisa da Petrobras, quem quiser ir lá, fantástico, enorme, foi investindo uma grana lá dentro, uma coisa fantástica da Petrobras. Teve outras universidades, mas a principal foi a UFRJ, né, nesse contexto, e a gente chegou lá nos 6 mil quilômetros e tiramos petróleo, do melhor petróleo que tem, que é chamado petróleo leve. E com isso, o Brasil ganhou autossuficiência, mas a gente não tinha refinaria. Ok? Então, vamos lá. A gente chega para 2008, teve aquela crise mundial dos imóveis dos Estados Unidos, que abalou o mundo. Agora, imagina se o Brasil, aí nessa época, estivesse muito dependente da economia dos Estados Unidos, como era antes. Ia tombar, como alguns países tombaram. O México ali, vários países tombaram. Né? E segundo, o Brasil já tinha construído um caixa forte nessa época. Em 2008, exatamente, para 2009, o Brasil deixou de ser devedor do FMI, dos bancos internacionais, e o Brasil passou a ser o terceiro maior credor dos Estados Unidos. Credor. O Brasil, né, vai lá e compra título americano e passa a ser credor dos países que emprestavam para a gente. Então, com isso, o Brasil conseguiu, com esse, vamos dizer assim, né, seguro, ter dinheiro para injetar na economia, manter, enfim, as coisas que não aconteciam lá fora, estavam muito ruins. E a gente passou isso aí. 2013 veio outra crise, isso foi mais na Europa, outra situação, que ainda foi resultado de 2008, mas, enfim, foi outra situação, não vamos entrar aqui em detalhe para não passar o tempo, mas outra crise na Europa, e nós estávamos com esse colchão também aí financeiro. Tá? Mas veio a eleição em 2014, o governo já era outro, não tinha a mesma estabilidade do governo anterior, e com a crise de 2013, foi outra crise profunda na Europa, principalmente, que também afetou todo mundo. E o Brasil exporta para esse país. Isso afeta a entrada de dinheiro para a gente, e aí o petróleo aumenta, enfim, tudo aumenta, né? Tem esse custo. Mas em 2014 tem um fato relevante, que a gente vai, e aqui o gráfico vai mostrar, que a gente começa a entrar em dívida, que você não deve entrar, a primeira coisa que a gente vai trabalhar, na próxima live vamos falar isso, como sair de dívidas. Como sair de dívida, né? Vamos mostrar lá. A primeira aqui é como não entrar. Como já tem 67% dentro dela, a gente vai ter que mostrar agora como sair dessa lama, né? Que é possível, tá? Então, 2014 tem um gráfico aqui exatamente mostrando isso, né? A gente vinha acumulando desde 98, praticamente 99 ali, o gráfico que eu fiz, tá? Que eu fiz não, que eu peguei, são dados oficiais, Banco Central, Tesouro Nacional, IBGE, dados oficiais, tá? Em 2014, em novembro, começa o Brasil a ter déficit. Vamos lembrar que 2014 foi o ano da eleição, né? O segundo mandato de eleição. E o Brasil já começou, em 2014, a ver um momento que a gente chama de guerras. A primeira coisa que aconteceu foi o candidato que perdeu, mas começou a acusar a urna, não sei o quê, e falou que ia fazer um movimento até derrubar o governo. Bom, independente do governo que seja, eu perdi isso uma vez, como diz, né? Eu aprendi isso uma vez errando, né? Lá atrás, no governo Collor, né? Era aí que pausou aqui. Eu aprendi uma coisa. Vamos pegar a história de qualquer país desenvolvido do mundo, Estados Unidos, que a gente gosta muito de exemplo, né? Tem a democracia, os presidentes são eleitos e eles cumprem o mandato, independente de quem for o presidente. Só teve um presidente lá que renunciou, foi o único, mas fez uma atividade, Nixon, né? Mas aí ele renunciou, fez uma atividade lá realmente criminosa, ele renunciou, né?
mas não tem essa história de ficar fazendo impeachment, enfim. Isso é um prejuízo para o país absurdo, independente de quem esteja lá. A França, que é uma potência mundial, está aqui. A França é o 7º PIB do mundo, né? Teve um presidente chamado François Hollande, que foi o pior presidente em 100 anos de história. Assim, pior de tudo. Aturaram os 4 anos. Né? Isso tem um chamado risco país, que é o... Por exemplo, vamos pensar que é risco país, né? Eu sou uma pessoa que, assim, ó, eu estou aqui hoje, aí saio, mudo de apartamento, aí arrumo uma briga, confusão, separo da mulher, não sei o quê, arrumo briga. Cara, minha conta... Aí, quando eu vou no banco, aí vai fazer minha análise de risco, tem a taxa de juros, 10%, 8%, 6%, ele vai analisar. Esse cara sai do emprego, vai para outro, não sei o quê, arruma confusão. Falei, esse cara, ele é mais complicado de me pagar. A taxa de juros dele é maior. Isso é que a gente tem que a gente não tem conhecimento, né? Apesar da dívida externa ser pequena, em dólares, o Brasil emite títulos no Brasil, pegar empréstimos, e também em reais, o Brasil emitiu títulos no exterior em reais, e tudo isso tem uma taxa de juros. Quanto mais confusão viver o país, é o que eu digo, quanto mais o banco olha para você, vai olhar assim, esse cara não tem estabilidade, não tem, a economia dele não é estável, o seu juro vai ser maior. É isso que a gente mostra, que as interrupções de governo, de qualquer maneira que seja, causam um impacto muito maior do que deixar aquele governo terminar. Então, ali em 2014, os empresários pararam de investir no Brasil praticamente, né, pelo movimento de vamos tirar o governo, vamos tirar. Então, assim, eu sou empresário, vou investir num país que, tipo, vai mudar o presidente, aí muda tudo, né? Se mudar o presidente, muda tudo. Então, começou-se as empresas, os investidores, a ficar assim, vou esperar. E foram 2 anos. E aí isso foi deteriorando a situação. Aí o país vai parando. Aí você vai parando, não emprega mais, o trabalhador não compra, o trabalhador não compra, a empresa não... Olha só a bola que vai virando. E eu estava num congresso em 2006, nacional, inclusive participando de mesas que fui convidado, tá? Em que a gente mostrava isso, que o Rogério está aí, ó. A gente mostrou um balanço do Brasil, mostrando, ó, como é que estão dizendo que o Brasil quebrou, ou que a Petrobras quebrou, que não sei o que quebrou. Cara, se o Brasil tem 350 milhões de dólares em carteira lá nos Estados Unidos, e ele tem uma dívida de 120. Como é que essa empresa vai quebrar? Se eu tenho um ativo de 350 e um passivo de 120. Tem como... Aí foi mostrando o fluxo de caixa. Não fechava. Era tudo político. Só que o que acontece? A população não tem conhecimento disso. E aí o político, ele quebra a economia, vai sangrando a economia até acontecer o que querem mesmo, que é trocar o governo para o interesse de uns, né? Mas o Brasil sangrou de lá até agora. E se a gente pensar um pouco, a gente está vendo uma guerra desde 2014. Saímos em 2014, 2016, questão de impeachment, até 2018. 2018 foi outra guerra entre pessoas, entre amigos, entre famílias. E isso está quebrando a gente, como empresário, como empreendedor, como pessoas. Então, esse é o primeiro recado que eu quero dizer, é o seguinte, olha, vejam lá o exemplo da Rússia agora. Uma guerra não tem vencedores. Eu estou viajando aqui, mas uma guerra não tem vencedores. Estão perdendo os países que estão lá defendendo o país que foi invadido. Por quê? Estão ficando sem combustível, sem petróleo, sem energia, sem gás. O preço do combustível, do petróleo, do gás no mundo explodiu, tá? Por causa da guerra, porque a Rússia é um grande exportador de petróleo e de gás. Ela abastece a Europa, que precisa de energia. A Europa está ficando sem gás, e é isso, o preço subiu muito, né? A própria Rússia está tendo gastos absurdos também com a guerra, né? Está com crédito cortado, com linha de financiamento. Todo mundo está perdendo, um lado e o outro. Então, é o primeiro recado que a gente vê assim, quer empreender? Vamos trabalhar com a paz, vamos trabalhar com amor, vamos trabalhar pensando na união, né? Eu vou pegar aqui uma frase de um professor meu, ele disse que é meu pai, né? Richard Madalena, professor lá da UFRJ,
paraninfo da minha turma, ele falou uma coisa fantástica, eu falei assim, poema na turma, na sala de aula, né? Olha, dois bicudos não se beijam, porque ele fala isso, porque todo professor que tem doutorado é bicudo, né? Sabe tudo. Ele fala assim, todo é bicudo, né? O cara, né? Então, dois bicudos não se beijam, tem bico. Dois bicudos não precisam olhar um para o outro para se amar. Basta olhar para o mesmo lugar. Pronto. Então, primeiro recado nosso do conhecimento é isso, tá? Eu tenho amigos meus que são de situação, de governo, amigos meus que são de oposição, outros que são do meio, de centrão. Pô, simples assim. Vamos construir um país baseado em... Eu digo o seguinte, a minha transformação foi pela educação. Então, eu conversei com um, com o outro, fazendo, tem dúvidas que a prioridade é a educação? É o que nós estamos fazendo aqui? Conhecimento, para você entender o que são... Você não precisa entender de como é que é o lançamento, não, mas você precisa saber se está dando lucro ou prejuízo. Você precisa saber, né, que eu brinquei aí outro dia, né, que eu falei, né, que a semelhança entre a pança e a poupança, né, a pança e a poupança é o patrimônio líquido, né, é o que sobra aqui. O resto, né, a semelhança, né, entre a pança e a poupança é o patrimônio líquido. Então, assim, você tem que cuidar do seu patrimônio líquido. Todos nós temos, né? Excluindo eu, que meu patrimônio líquido é meio negativo, ele é para dentro. O patrimônio líquido aqui é para dentro. Mas todo mundo tem um patrimôniozinho líquido, né? Só assim, todo mundo, assim, quase todo mundo, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: vamos construir um Brasil com conhecimento. E educação é a prioridade. E é o projeto que eu estou com o Rogério, trazer o quê? Educação, falar para você entender, pelo menos, o que são seus direitos, seus deveres, que são os ativos e passivos, o que é um PL, né? Que é um patrimônio líquido, né? Porque o PL indica se você está construindo riqueza ou destruindo. Tem muita gente aí, não sei o quê, venda isso, aquilo, sou não sei o quê, blá, 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 blá. Vende, quebra, de tanto vender. Vários. Porque está vendendo, mais vende, mais prejuízo está dando, não está sabendo. Tá? Então, esse caso que a gente pegou aí, a gente viu e falou, ó, tem que parar. Tem várias coisas que estão dando prejuízo. Você não está vendo. E tem anos no mercado, muitos anos no mercado. Como é que está funcionando? Isso aí a gente não pode entrar no detalhe, mas assim, anos funcionando. Vários estão funcionando. Tá? Então, vamos à frente aqui. Eu queria botar esse ponto, né, para falar de Brasil. Para a primeira coisa, empreendedor, vamos... podem vir para a gente aqui, para o nosso canal. A gente tem canal, tem Telegram, tem tudo. E a gente aqui quer ajudar você que quer empreender, quer se transformar, quer aprender, né? Básico. Estou falando assim, uma questão de país, mas você não vai precisar entender, assim, entrar nesse esquisito. Estou falando na situação do que nós vamos enfrentar, da guerra que nós estamos enfrentando, tá? Bom, então, para avançar aí, a gente vem nessa situação, né, de guerra. E o que resultou essa situação de guerra no final? O Brasil vem tendo, né, prejuízos, que a gente chama déficit, desde 2014. A nossa dívida só aumenta. O que a gente construiu desde 99, primeiro com a estabilização da economia, depois, isso aí veio uma coisa fantástica, que foi sempre até 2014, praticamente, passagem de governos amistosas. Isso é muito importante. Ainda de partidos diferentes, em oposição, passagens amistosas até 2014. Isso faz muito bem para o país, né? Crescimento. A gente tem que investir na nossa sociedade, tá? E aí, então, vamos para o outro ponto, né? Que é o seguinte. Aí eu vou botar uns dados aqui, né? De empreendedores, né? O que acontece, né? Nós somos um país que temos aí cerca de 19 milhões de empresas com CNPJ, empresas CNPJ, tá, cadastrados lá na Receita Federal, tá? Dessas 19 milhões, estou olhando ali, 9,8 milhões, tá, 60% aí, são de microempresas, os MEI, né? Microempreendedor individual, tá? E 7,5 milhões são pequenas empresas. Tá? O MEI é aquele que tem um faturamento até 81 mil, um pouquinho meio, 81 mil, alguma coisa lá. Né? Tem de cabeça aí, Rogério, o valor? Mas na faz 81 mil. Mas, bom, tá aí, é um pouquinho, bem perto aí, tá? Lá o MEI é um faturamento de 81 mil e pouco, tá?
e depois disso aí você passa para o pequeno empreendedor, tá? E são 7,5 milhões de pequenas e médias empresas. Então, é o grosso. Grandes empresas é a minoria. Os pequenos e médios empresários, eles contribuem com a massa salarial do Brasil, aí, com a riqueza do país. Não são as grandes empresas. Tá? E são essas empresas que nós estamos mirando para ajudar, que são as que têm menos apoio de conhecimento. Tá? Bom, os dados aí do Sebrae mostram aqui, estou vendo ali, tá? Que isso foi em 2020 lá, né? Taxa de mortalidade, ou seja, de quebra do negócio. Tá? Os MEI, 29%, quase um terço, né? Quebrando, fechando o negócio. Né? Aí vem as pequenas, vem as pequenas com 21,6%, quase 22% de quebra, né? E, por último, as médias empresas com 17%, quebrando antes dos 5 anos. E a gente viu, ao longo dessa nossa trajetória aí, que exatamente a situação ocorreu por falta de conhecimento, principalmente financeiro, planejamento, plano de negócios, financeiro, tributário, foi a quebra. O segundo motivo é muito interessante, é uma falta, aquela lacuna que a gente vai suprir também. E eu perguntei assim, qual o seu maior desafio? Eu falei assim, pessoa, gestor. Gente, a maior carência que nós temos no país, para quem está aí, não tem emprego, está sobrando. Sobrando. Aí o cara vai, não, estou falando sério, sobrando. Para quem é líder, para quem é gestor, eu fui visitar empresários, amigos meus, assim, a pessoa tem que gerenciar o negócio dela, fazer tudo. O Rogério está acompanhando esse caso que a gente está fazendo aí, que a gente está acompanhando, né? Olha, ela tem que tomar conta da produção, do marketing, enfim, de tudo, né? E aí fazer o que ela gosta, que é vender. Tem outro que gosta de administrar, ela não tem pouco tempo para fazer o que ela gosta. Eu peguei outros profissionais também, tem que chegar, ainda tem que tomar, aí tem que tomar conta de casa, compra, você chega em casa, tem a empregada tal, aí eu chego lá, isso, pessoas que já vi, amigos meus, produto vencido, não sei o quê, aquilo ali, eu falei, ela tem que fazer compra. A empregada não olha isso. A empregada não vai lá no mercado fazer, né? Vai lá limpar, tal, então assim. Aí eu falei, imagina, essa pessoa, ela falou assim, eu pagava, e bem, uma pessoa para ser a gestora da minha casa e outra para ser gestora das minhas empresas. O empresário, ele tem sido o executor, que é o que tem um planejamento estratégico, tem que pensar na empresa lá para frente, e ele tem sido gerente. Falta gerente. Nós vamos trabalhar isso aqui. Então, venham que a gente vai mostrar isso, para vocês trabalharem nisso. Isso é o que eu queria falar. Rogério, algum comentário? Terminei aqui. É só o que eu dei uma viajada assim no país, mas eu acho que era importante contextualizar a situação do Brasil, porque, primeiro, a questão das guerras, das diferenças, vão olhar todo mundo para a educação, para treinamento. Nós não vamos dizer que você vai fazer aqui em 1 mês, 2 meses. Eu não sei como é que está a sua evolução. Cada um tem seu tempo, mas com certeza nós estamos nessa guerra, começando um passo com treinamento. Fala aí, Rogério. Legal, Carlos, parabéns. Eu tenho no meu, dentro nessa minha experiência de 30 anos, aquilo que você já falou e vou repetir novamente. Planejamento é fundamental para qualquer negócio, qualquer pessoa. Depois do planejamento feito, plano de ação. O plano de ação vai você chegar naquilo que você planejou. Vai ter turbulências? Vai. Faz, replaneja, continua seguindo o caminho. Esse é o caminho, tá, Carlos? E outra coisa que eu sempre nesses 30 anos, eu também sempre enxerguei, e isso eu aprendi num curso de especialização que eu fiz. A grande maioria daquilo que você comentou agora, o empreendedor, né, ele na maioria das vezes, ele sempre está voltado para uma das principais áreas da empresa. Ou ele gosta da área comercial, ou ele gosta da área administrativa financeira, ou ele gosta da área de produção. Então, Carlos, com base nisso, né, nos estudos e treinamentos que eu fiz nesses 30 anos, a empresa, ela precisa, independente do tamanho dela, ter esses 3 departamentos
estruturados. O planejamento, a parte comercial, eu sempre digo, é o triângulo, né? O comercial vendendo com lucro, a produção produzindo e entregando o produto para o cliente e o administrativo financeiro fazendo essa gestão. Isso é um casamento perfeito, na minha opinião. E aí, o que acontece, Carlos? Eu sei porque eu já vivenciei isso na prática, na minha empresa. A maioria das vezes, as pequenas e médias empresas, elas, poxa, mas eu não posso ter um gerente comercial porque eu não tenho capital, não tenho recurso para isso. A empresa que quer crescer, Carlos, tendo essas três áreas, com 3 profissionais, com gestão, com planejamento e ação, a probabilidade do êxito é muito grande. Então, essa é a dica que eu dou. A empresa que quer crescer, que tenha esses 3 profissionais, cada especialista em cada área, e essas 3 pessoas, esses 3 profissionais vão fazer essa empresa crescer, mesmo com turbulência, mesmo com governo, desgovernos, né? Eu sei porque eu trabalhei 5 anos para o Paulo Lemann, e ele sempre dizia: o governo passa e a nossa empresa fica. Exato. Então é isso. Nós também. Nós ficamos até o dia que chega mais, a gente fica. Né? Eu passei por vários governos. Então, o tripé, tá, Carlos? É o grande diferencial para a empresa crescer, sobreviver primeiro e crescer também. Então, isso é uma coisa que a gente vai levar muito para frente, né, para ajudar o empreendedor, porque quando ele tem uma situação financeira não confortável, ele vai travar. Agora, se ele tem 3 pessoas fazendo a gestão da empresa, um vai ajudar o outro, um vai empurrar o outro, um vai fazer o outro crescer e vai para a luta, entendeu? Eu vou dizer uma coisa aqui, Rogério, que é o seguinte, eu vi aí agora no Instagram, acho que é um soldado russo, deve ter sido, né, que ele capturou um brasileiro que tinha a bandeira do Brasil, né, lutando pela Ucrânia, ele mostrando a bandeira do Brasil, né, que foi o cara que foi morto lá, né. Aí eu falei, cara, olha só a que ponto que o Brasil chega, né. Eu fui para a Europa, eu fui para a Alemanha em 2009 e eu fui para a Inglaterra em 2016, né. E aí, eu vou contar só um caso aqui, depois a gente vai ao longo tempo, assim, quando eu cheguei na Itália, eu já passei em outros lugares também e sentia isso, mas na Itália foi mais marcante, né? Mas também em outros países, né? Assim, eu cheguei na Polícia Federal, né, lá na fronteira, no aeroporto, né? A gente chega na Polícia Federal, lá eles chamam de... Lá é o border, né? Então, eu cheguei, o cara olhava para mim, passaporte, para mim, eu falei, deu ruim, né? Porque eu sou um terrorista. Cara, assim minha... Aí eu falei, deu algo ruim. Daqui a pouco ele virou e falou assim, Brasil, Rio de Janeiro, welcome. Welcome, bem-vindo. Eu falei, caramba, o cara, tipo, Brasil, Rio de Janeiro, bem, assim, welcome, polícia, mas não, vou me dar bem aqui. E eu tinha sido muito bem recebido em outros, tanto na Inglaterra, enfim, outros países, na Irlanda, Escócia. E depois eu comecei a perceber, as pessoas me falavam, cara, até antes dessa confusão que culminou em 2016, né, o brasileiro, nossa, era assim, você era considerado qualquer, tipo, já aconteceu, né, história de falar de por que o Brasil podia ir em certos países e outros, você é brasileiro, beleza, aí, né, assim, baixa as armas, o cara... Pensa que o cara é muçulmano, mas é brasileiro, tá bom, tá perdoado. Brasileiro, beleza. Gente, assim, e nessa época aí, para fechar, eu falo que a paz, né? E a gente olhar para o mesmo lugar, que é educação, saúde e bem-estar da população em geral, que vai melhorar para todo mundo, é o seguinte, né? Ao longo desses anos que a gente cresceu muito, nos anos 2000, que o Brasil fez vários acordos, enfim, foi negociar com nações, um exemplo para as nossas Forças Armadas, diga o seguinte, nós éramos militares da ONU. E vocês não sabem o que significa. O Brasil era líder mundial em tropas de paz nessa época.
foi para Haiti, foi para Serra Leoa, foi assim, onde tinha conflito, o Brasil, e assim, as tropas brasileiras tinha essa coisa do Brasil ser bem recebido, né? Então, o Brasil foi um dos países que começou a liderar no mundo as tropas de paz. Agora, vejam qual é o ganho financeiro disso. Ser tropa de paz da ONU é o meio mais barato de treinar a sua tropa. Ao invés de criar guerra interna, botar militar, como já aconteceu em vários governos diferentes, tá? Botar militar para invadir favela, não tem nada, militar não é feito para isso, né? Tropa de paz. Porque o Brasil vai lá com a sua tropa militar, que está treinando no campo real para manter a paz, só que quem paga a conta é a ONU, não é o Brasil. Nós estamos levando militares, tendo que comprar, às vezes, desenvolver material, né? E o Brasil gasta, mas é ressarcido pela ONU, que nós estamos lá a serviço da ONU. Então, vejam só o que nós hoje estaríamos ganhando com isso, né? Nossos militares ganhando em dólar lá fora, não só os comandantes, mas sargentos, soldados, né? Que espetáculo. E, para finalizar, terminamos nossa 1 hora, eu vou deixar o recado aqui que eu dei, que eu falei de manhã, né? Na chamada, que é o seguinte, guardem para vocês. Isso é o que nós estamos fazendo hoje. Você quer fazer o teu milhão, o teu bilhão? Começa com 1. Depois, você põe um 0, vira 10. Aí você põe mais um 0, vira 100. Você põe outro 0, vira 1.000. Outro 0, vira 10.000. Aqui você vai, ó, aumentando os zeros, tá? Já dá 100.000. Aqui, ó, já dá 1 milhão. Gente, quantos zeros você quiser. Nós estamos dando o primeiro 1. Hoje é 1. Estamos nós aqui. Começamos com 2, nem eu com 1. Então, nós não vamos ter 1, não, vamos ter 2 aqui, tá? Primeiro passo, vamos começar. É o primeiro passo, é começar. Rogério, muito agradecido. Na próxima terça nós estamos aí, vamos falar sobre dívidas, que é importante, e aí vamos entrar mesmo no contexto, porque assim, finanças, que é uma área que eu tive que viver na vida, eu fui fazer os cursos depois, né, educação financeira, fiz ao contrário, mas eu era engenheiro, enfim, mas eu tive que cuidar das finanças, é o seguinte, contei essa história toda aí de drama do Brasil, que a gente está numa situação, né, o Brasil é o segundo país que tem mais contaminado, que foi mais contaminado de Covid pela sua população, no mundo, né, acho que o Brasil é o terceiro em número de casos, né, do Brasil, né? Primeiro Estados Unidos, segundo a Índia e terceiro o Brasil. Só que a Índia não tem nem comparação. A Índia tem 1,3 bilhões de habitantes, né? Não dá nem para comparar, né? O Brasil tem 230, 213, né? Estados Unidos tem 350 por aí. Mas nós somos o segundo em mortes no mundo. Número, né? Nós estamos com uma situação de economia das piores do mundo, desvalorização da moeda, tudo. Assim, situação de rombo, tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Quem bota dinheiro na poupança acha que é mais seguro? É mais seguro que a Bolsa, mas tem a opção mais segura. Agora, Bolsa de Valores que eu investi mais de 20 anos, ela tem maiores oportunidades. Então, ó, desculpa, mas essa merda toda que eu contei é para dizer o seguinte, gente, com a merda, a gente pega um biodigestor, ninguém sabe o que é um biodigestor? Biodigestor é um equipamento que pega lá os coliformes fecais das vacas, dos porcos, não sei o quê, tira ali o gás metano, aquele pum, aquele cheiro ruim, aquele é gás metano. Pega aquele gás metano e faz energia para ganhar dinheiro. É isso que nós vamos mostrar para vocês. A sua vida pode estar uma merda, o Brasil pode estar uma merda. A gente vai produzir gás metano com vocês e gerar muita energia com conhecimento. É esse que é o nosso propósito aqui. Pode estar do jeito que está. As maiores adversidades, isso em finanças, estou falando, ó, bolsa com poupança. Poupança nem é o melhor título, mas vou comparar bolsa de valores com poupança. Na bolsa é muito mais adversidade, tá? Flutua, não sei o quê, eu já perdi 50%, mas os ganhos são muito maiores. Na poupança, você não vai ganhar 100% igual um ano que eu ganhei. Eu já ganhei 300% de investimento em bolsa, você não vai ganhar. Então, nessa situação do Brasil, você que quer empreender, se transformar, vem com a gente, nós vamos mostrar isso aí, que é exatamente essas adversidades que estão as maiores oportunidades. Um abraço, Rogério, para você que está aí, muito prazer, e venha com a gente na próxima terça, 18h15, estamos aí.
Legal, Carlos. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima, querido.